Mesmo, então vamos nessa. Aí, pá, vamos lá gravar aqui. Já estamos gravando, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que hoje a gente já vai pegar firme aqui na questão do acidente. Agora eu vou te falar uma questão que aconteceu, acho que com a turma inteira. Pode falar. A gente não tem um acesso mais do ano passado. Não, mas aí realmente é normal, tá? Vocês ficam com acesso limitado só ao primeiro módulo, tá? Aí o histórico de vocês, o acompanhamento de notas, essas coisas, fica lá dentro do portal do aluno. Então o conteúdo lá, as matérias, vocês vão perdendo o acesso mesmo, tá? É normal, não tá errado não. É que abre o módulo e você tem acesso só àquele módulo lá. É para uma questão de servidor, de organização, para não ter confusão também de a pessoa mandar ou fazer atividade do módulo passado e aí tá achando que tá fazendo certo. Então, para não dar problema. O que acha isso, o portal do aluno? Não, a matéria você não acha mais, você acha só as notas e o teu histórico. É O porque portal do aluno. uma questão aí com a Maria Rita. Falar para ela que ela tava de dependência, né? Só que não tava, porque eu ajudei ela a postar uma por uma no último dia de aula. Então, aí eu consigo ter a visão, o monitor consegue ter essa visão e mandar os prints para ela, aliás, tá? Aí ele consegue mandar os prints para ela lá. Ajudar ela a caçar o resto do portal, né? Também não achei, nem no meu usuário, nem no dela. Não, vocês só vão enxergar a nota final. Só que como é que ela vai fazer? Porque ficou o negócio de dependência. Só que ela não sabe de dependência. Então, aí ela tem que mandar mensagem para a monitora pegar esse histórico, esses prints e encaminhar para ela. Aí a monitora vai falar se ela fez, se não fez, o que faltou, qual foi a nota. Entendeu? Porque antes ela estava com problema de senha, quando o pessoal entrou em contato. Aí ela não conseguiu entrar. E realmente, ela foi conseguir entrar tem pouco tempo. Aí eu entrei no meu usuário, entrei no dela, não achei nada. Aí mas não vai achar mesmo, porque o módulo já virou. Aí você tem que entender, tá, Emerson? Emerson e a turma aí. O módulo já virou. Se o módulo virou, vocês, alunos, não conseguem ver o histórico para trás. Só a nota. Aí, mas eu preciso, que eu quero ter certeza se eu mandei, se eu não mandei. Aí vai ter que entrar em contato com a monitora e pedir para ela, me manda os prints aí do que eu fiz, ou me manda aí as informações e as datas das atividades que eu fiz e que faltou. E aí ela vai mandar tudo para vocês, nota, que dia que mandou, se não mandou, vai falar qual atividade que faltou. Porque eu ajudei ela a postar uma por uma no último dia de aula. Postou, confirmou tudinho. Uhum. Aí ela falou, e como é que é o nome dela? Maria Rita. Maria Rita Vieira, ó. Eu consigo ver as notas aqui, ó. A matéria que ela não conseguiu aprovar foi gestão de pessoas. Pois é, a matéria que ela ficou com nota baixa, porém, ela segue no curso normal por questão de uma média global, né? Uhum. Entendeu? Então ela continua, tá fazendo a matéria normal aí, conseguiu rematricular e seguir no curso normal porque deu uma média global aqui. Já vou falar de cara aqui, eu não vou entrar, depois vocês pedem para ela ver com a monitora, mas de cara aqui, parece que de gestão de pessoas ela só foi no encontro presencial. Entendeu? Não sei se ela mandou o vídeo, se ela gravou, se ela postou no tempo hábil, né? No tempo ali que era o tempo de fazer a atividade, né? Sei. Tá? Ok, então. Aí, no caso, quem é essa monitora? Tá lá no WhatsApp, lá no grupo lá? Eu acho que o monitor, aliás, eu falei monitor, mas acho que agora é um monitor, tá no WhatsApp. É o Atos, né? Acho que eu tenho ele salvo lá. Atos Paulo, é o monitor que tá lá no grupo lá. Tá. Bom, ele vai te ajudar. Só pedir, vê o que mandou, o que não mandou, que atividade que faltou, porque a gente tá achando que a gente fez e tal. E aí ele vai mandar as informações para vocês ou os prints se vocês precisarem, tá? Aí, no caso, ela consegue remandar, se for o caso? Não, aqui ela tá seguindo no curso. Vou te falar que provavelmente ela seguiu no curso, tanto que ela tá matriculativa, tá tudo normal. Essa matéria, se ela ficar retida, aí eu não sei se ela ficou retida ou não. Isso ela consegue ver no portal do aluno.
E o monitor tem esse acesso também. Se ela tiver ficado retida, em outro momento ela vai ter que refazer essa matéria. Entendeu? No período lá onde a gente faz um mutirão de recuperação ou dentro de uma outra turma que esteja fazendo gestão de pessoas. Nossa, essa aí realmente eu fiquei na dúvida, porque hoje dela postar uma por uma. Pois é. Agora que eu não vou conseguir ver agora aqui para você, mas o monitor consegue, tá? Tá, ok. Vamos voltar lá, que agora nós estamos em rotina de segurança. Então, tudo que vocês, aquelas outras 4 matérias, vocês não conseguem ter acesso. Você vai ter aparecendo aí para você na página só rotinas, né? Até o dia 2 de abril é essa matéria que a gente está trabalhando, tá? Okay. Nós temos a SAP 1, 2 e 4, 3 atividades, né? Não está numerada errada, é porque a número 3 vai ser feita só presencial. Não tem as notas aqui, mas logo eu já atualizo aqui quanto que vale, tá? Eu sei que a SAP 1, ó, eu posso até ver aqui para vocês, 14 pontos vale a SAP 1, que é o preenchimento da CAT. Então você vai abrir aqui o texto, presta atenção, vocês vão abrir aqui o texto aqui, ó. Rotinas. Vocês vão abrir o texto aqui, né? Texto da SAP aqui. E aí vai ter o que é para ser feito. Aliás, CAT não, desculpa. Eu que confundi. É inspeção de segurança aqui, tá? Ok. Inspeção de segurança aqui, ó. No ambiente de trabalho aqui, a gente tem situações não conformes, tá? Que a gente vai ter que ter uma percepção de risco, tá? E aí, a partir dos riscos ali, a gente vai fazer os apontamentos, tá? Do que está incorreto e do prazo que eu tenho para corrigir. Olha só. É basicamente um checklist que tem ali na folha de resposta. Uhum. Ó, tem um checklist aqui, essa folha de resposta eles vão ter que responder, tá? Tem uma outra ficha de inspeção lá, que é o relatório da não conformidade e o que vai ser feito. Então, aqui é o preenchimento com xizinho das coisas que você achar irregular. Então, ó, o local de trabalho está organizado, sim ou não? Né? O layout do arranjo físico está correto, sim ou não? Então, várias perguntinhas. Vai preencher de acordo com a percepção que você tem desta imagem aqui. Tá? Então, tá organizado? Sim ou não? Não. Então, beleza. Tudo que você apontar que não tá ok, que não tá conforme, vai gerar um plano de ação, tá? Okay. E aí, o que acontece? Você vai ter que preencher a outra parte aqui, ó, que é a ficha de inspeção, apontando a irregularidade e o que você vai fazer. Então, ó, itens que tem que corrigir. Vamos supor aqui, organização. Peraí que não está escrevendo. Organização. Não é só isso, tá? Do ambiente. Que eu apontei lá que estava irregular a organização. Não apontei? Então, ó, vou ter que corrigir a organização do ambiente. O que eu vou ter que fazer? Ação recomendada para isso. Organizar o ambiente e o layout dos postos de trabalho. Estou colocando só um exemplo, tá? Beleza? Ok. Prioridade. De imediato, urgente, não urgente. É vocês que vão definir na percepção de vocês, tá? Prazo. 1 semana. Beleza? Então, ó, organizar o ambiente de trabalho, organizar o ambiente e o layout dos postos de trabalho em 1 semana. Esse é o prazo. Prioridade, imediatamente, urgente. Média, alta. Prioridade. Vou colocar aqui, média. Vou ter que classificar em alta, média, baixa, urgente, tá? Ok. Coloca a data que está fazendo atividade e o técnico de segurança que é você, tá? Seu nome. Ok? Toda inspeção, toda ficha, ela deve ser datada e assinada pela pessoa que está inspecionando, tá? Certo. Se é o técnico, coloca a data e assina. Se tem espaço do técnico e do trabalhador, que é o trabalhador que está preenchendo, vai o trabalhador assinar e depois o técnico, tá? Então, tudo é datado e assinado, porque isso aqui se torna um documento. Inclusive,
é um documento legal. Às vezes a gente precisa de documentos para comprovar algumas coisas em reclamação ou fiscalização, ou reclamação trabalhista, e a gente usa dessas fichas de inspeção como prova, né? Das condições de trabalho, do monitoramento que a gente via fazendo e por aí vai, ok? Então, uma atividade bem tranquila, né? Observar aqui esse ambiente aqui, ver o que está irregular e apontar essas irregularidades de acordo com as perguntas que eu já pré-defini lá dentro do checklist, ok? Então, atividade bem tranquila. Então, aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, tem situações envolvendo NR35, tá? Que é o trabalho aqui em altura, uma pessoa subindo a escada aqui, ó. Tem inflamáveis dentro desse ambiente fechado. Tem uma extensão cruzando todo o ambiente aqui da produção para ligar um ventilador para esse camarada aqui. Tem ferramentas. Levantando. Isso. Ergonomia, tem gente levantando peso. Tem ferramentas no chão. Caixas obstruindo o extintor. Óleo derramado no chão. Trabalhador sem EPI, ó, olha aqui, ó. Tem gente sem capacete e sem luva. Aqui, ó, tem esse com luva, esse com capacete, né? Tem esse com capacete, tem essa mulher carregando aqui o piso aqui na linha de produção, água, né? Não sei o que ela tá carregando. E o piso molhado aqui, escorregadio. Então tem muita coisinha para ser observada aqui e recomendar ali, dentro das perguntinhas, fazer as recomendações, tá? E aí, todas essas ações, gente, elas precisam de um plano de ação. O que é o plano de ação? Tá, encontrei o perigo lá, vi que tem um risco, vi que tem uma não conformidade. Vou apontar no checklist e deixo por isso mesmo? Minha parte eu fiz, apontei lá. Eu vou ter que trabalhar isso, não vou? Isso, eu vou ter que atuar preventivamente, tá? Dentro daquela pirâmide do Frank Bird, né? Antes do acidente. Então, eu vou ter que agir ali para corrigir isso antes que aconteça um acidente. Antes de alguém tropeçar nessa caixa de ferramentas, nesse martelo, eu vou ter que corrigir isso, eu vou ter que organizar esse ambiente e tirar essa caixa de ferramentas, esse martelo do chão, para evitar que alguém se acidente. É por isso que tem lá a pirâmide lá que eu falei lá no ano passado, lá da questão lá da pirâmide Frank Bird. Eu vou combater o desvio antes de acontecer o acidente. Isso é atuar preventivamente, tá? E o plano de ação vai ser o quê? Achei a não conformidade, o que eu faço em cima disso? Tá? Esse é o plano de ação. Vocês vão ter que preencher o checklist, observar as não conformidades, ir lá na outra folha de resposta e falar o que vocês vão fazer e em quanto tempo vocês vão fazer isso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a questão aqui do extintor não pode. Eu não posso ter nada obstruindo o extintor de incêndio, bem como a sua sinalização. Porém, esse camarada fumando aqui perto dos galões aqui inflamáveis, né? Do galão de combustível aqui. O que é mais urgente? O que é mais prioridade? Inflamável. Eu tirar esse camarada fumando esses galões de combustível daqui de dentro desse ambiente ou eu arrumar a primeira questão do extintor? Os infláveis. Exatamente. Então eu vejo que é mais urgente isso. Por quê? Aqui, a qualquer momento, pode fazer cabum, né? Explodir tudo aí, tacar fogo na galera aqui que está trabalhando. Então, é assim, mais ou menos, né? Que você vai ter que ter essa noção do que é mais urgente de fazer. O que dá para esperar um pouquinho e o que eu tenho que fazer logo, porque senão vai acontecer a qualquer momento um acidente. Tá bom? Ok. Beleza? E aí, em cima dessas perguntinhas lá, preenche o checklist e manda a ficha lá com o que você vai fazer, tá? Tem que mandar os dois para poder ter a nota máxima, tá bom? Ok. Se só mandar um, não vai gerar a nota máxima. Que é 14 pontos, tá? Beleza? Ó, então, a folha de resposta postada no AVA, tá? Bem como o checklist também. Essa etapa 3, ela vai ser desenvolvida durante o presencial. Uma atividade lá, alternativa lá que o professor vai propor para vocês. Então, esquece a etapa 3. Nós foca só na etapa 1 e na 2, que é o checklist e a ficha de inspeção. Beleza? Okay. Beleza. Tranquilo? Então, agora a gente vai para o complemento aqui. Primeiro eu vou falar da questão do acidente. Só não sei se eu abri o slide certo.
Deixa eu até te falar um negócio. Aconteceu um Oi, pode episódio falar. com a médica. Eu tenho quase que saí desentendendo com ela. Porque um motorista foi descer do caminhão e cortou a perna. Um Certo. buraco grande. Aí eu Aham. cheguei lá e falei pra médica: Ó, eu preciso que você ponha o CID de ferimento na perna. Ela falou assim: por lei eu não posso pôr CID, eu só ponho o CID em consulta. E não pôs o CID. Aí eu falei: mas eu preciso abrir CAT. Não, quis pôr. Aí ela pôs um negócio lá de atendimento ambulatorial e não pôs. Só que eu sei que é Tá. o de ferimento na perna. Uhum. Aí eu não posso Entendi. contar o atestado, eu não posso Tá, rasurar o mas atestado. beleza, não pode rasurar o atestado. Mas deixa eu ver se eu entendi. Ela não quis. Não quis pôr o CID de ferimento na perna. Aí eu falei: mas eu preciso abrir CAT. Tá, mas quem pediu foi você, no caso? Foi Aí você eu que tava com. machucou? Não, eu tava com o rapaz, eu que tava levando no hospital, né? Aí eu já falei pra ela: mas eu preciso abrir CAT. Eu tenho que avisar Não, o Ministério do Trabalho. Como é que eu vou abrir beleza, sem. mas deixa eu te falar. Houve alguma fratura, alguma coisa? Não, mas o buraco foi grande. O músculo da perna dele cortou muita coisa. Entendi. Foi Ele corte. deu. Foi 5 ou 6 pontos. Tá, então ele de fato ele fez um curativo lá porque ele sofreu um corte, tá? É. Então assim, ela não vai colocar CID de corte, ela vai colocar do atendimento ambulatorial, que foi o que ela tratou ele lá. Então ela não tá errada. Não, O que então, tá errado é assim, ela não pode se negar a colocar um número se o colaborador permitir, uhum. tá? Mas como não foi uma lesão grave, né? No caso aí eu, de fato foi um corte, ela pode colocar o CID geral mesmo, não tem problema. E aí você vai jogar esse CID lá, vai passar esse documento com esse CID lá para o pessoal que vai preencher É, eu vai tive, fazer o tive que preenchimento lá da fazer CAT. isso. Teve que pôr igual ela pôs no testado, como se fosse um trem mais simplesinho do mundo, só que o buraco era grande. Então, Tipo, uns 5 mas centímetros aí, de buraco. aí eu entendo o que você está falando, mas aí, olha só, a responsabilidade do atestado é dela. Não tem o que a gente fazer, infelizmente, Emerson, Uhum. tá? Só Ela que que. realmente ela é uma médica encrenqueira. Não é todo mundo que gosta dela. Não, sim, Mistura mas assim, é que na avaliação, pra gente, nossa, que corte horrível. Na avaliação dela foi um corte só e ela fez o ponto. Então é o atendimento do curativo que ela colocou. É, enfim, se ela fez atestado de jeito, a responsabilidade é dela. Não, pelo amor de Deus, não rasura esse atestado, não Não, não, multa. não, não. Responsabilidade dela. Se agravar a situação do trabalhador, infecção, alguma coisa, ele vai ter que ser avaliado de novo. Aí provavelmente o outro médico, ou numa situação agravante, esse CID talvez mude ou não, tá? Aí você reabre e altera lá. Mas põe do jeito que ela colocou, a responsabilidade é dela. Paciência. É, Às eu vezes, fui que é, lá. às vezes que a gente acha absurdo é grave pra gente, no ambiente médico, né, no protocolo médico lá, é coisa simples. Para eles é simples. Não, porque dava pra pôr um dedo por dentro. De tão grande que era o Né? buraco. Tudo bem, mas pro médico é só um corte. Aham. Independente se é um corte lá que de 1 centímetro ou de 8, ele vai a tratar como um corte. Não rompeu vaso, não rompeu artéria, não teve fratura, não teve amputação, ele vai tratar como um corte, é normal. A gente Entendi. não tem o que fazer em relação a isso, né? Aí eu fiquei meio assim, tipo, de pôr o trem igual ela falou, né? Mas pus isso mesmo na Cátia. Mas pode colocar, porque daí, como ela fez o ponto, realmente é um atendimento ambulatorial, curativo, Uhum. ok? E aí, provavelmente, daqui 2, 3 dias, esse trabalhador já pode voltar a trabalhar normal. É, ele mandou ele voltar segunda-feira. Aí É, falei? como ele vai estar de ponto, vai ter que passar por outro médico para ver se pode tirar o ponto, ou você tem que esperar os dias do ponto. É isso aí, é isso mesmo, tá? Parece grave, mas é simples. Realmente é uma lesão simples, tá? Ela não é considerada lesão grave, não, tá bom? Sim. Então, vamos só relembrar algumas coisas aqui, ó. Acidente de trabalho, né? E aí a gente vai chegar lá na questão da percepção de risco, tá? Já já. Acidentes de trabalho são os que ocorrem, né? Já são conhecidos por vocês, pela questão, né, de toda atividade que envolve risco, né? A serviço da empresa, pode causar lesão corporal, perturbação funcional, independente da gravidade e tal. É considerada ali durante o acidente uma situação imprevisível, tá? E a gente tem um conceito legal,
e o conceito prevencionista, tá? Conceito legal, Lei 8.213, ocorre pelo exercício de trabalho, a serviço da empresa, provoca lesão corporal, perturbação funcional, causa morte ou perda da capacidade de trabalho permanente ou temporária. No caso do exemplo que você trouxe, é uma redução da capacidade de trabalho ou perda da capacidade de trabalho temporária, né? Assim que cicatrizar esse corte aí, ele volta a trabalhar. Tudo bem, Maria? Né? Esse é o conceito legal. Então, a empresa é responsável, né, na adoção de medidas de proteção. Olha lá, aí que entra o nosso checklist de responsabilidade, ó. A empresa, tá? Lá no inciso primeiro, é responsável pela adoção de medidas coletivas e individual de proteção na segurança do trabalhador. Ok? Usar o EPI é uma medida de proteção individual. Aquelas caixas de ferramenta, aquelas imagens que você viu lá, do ambiente bagunçado e tal, ali é uma condição ambiental. Eu arrumar aquele ambiente de trabalho, organizar aquele ambiente de trabalho, é uma ação o quê? Uma medida coletiva. Todo mundo se beneficia de eu organizar o meu ambiente de trabalho. Então, medidas de proteção coletivas e individuais, tá? Sempre eu começo pela coletiva, para depois ir para o EPI, tá? Que é muito comum a gente achar que é só encher de EPI a pessoa e tá tudo certo. Não. Tratar o ambiente, tratar o coletivo também, tá? Outra coisa naquela foto lá, a maioria das coisas lá não é serviço técnico, não. É serviço gestor que tem que pôr o funcionário a arrumar. Não necessariamente é do técnico. O mas técnico falar para ele que tá errado. Isso, mas a gente orienta. Talvez pôr a mão na massa, né? Não é serviço da gente. Mas orientar e cobrar é. Não, é isso aí sim. Tá? Até porque no inciso 2 dessa mesma lei fala o seguinte: constitui-se contravenção penal punível com multa, tá? A empresa que deixar de cumprir as normas de segurança e higiene ocupacional. Entendeu? Deixar de cumprir a norma ali é punível com multa ou é uma contravenção penal. Resumindo, o cara machucar, se for, como é responsabilidade da empresa, a gente pode ser responsabilidade até legalmente responsável, sabe? Ter que ir lá respondendo o processo. Quer um exemplo? Pessoal lá da tragédia de Mariana. De Mamana Caducano, de gestor da empresa, a técnico de segurança lá da terceirizada, que fez os laudos, que inspecionava, tiveram que ir lá para o juiz, na frente do juiz lá, responder. Tudo bem, uns foram presos, outros não, mas você se enrola ali num processo. Para a empresa lá, gerou multas milionárias, né? Para Samarco, né? Gerou multas milionárias. Então, ó, deve a empresa prestar informações, tá, sobre os riscos e as operações que serão executadas e os produtos que serão manipulados. Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará bem como o sindicato, as entidades representativas, vai fiscalizar essas empresas, tá? Então, acidente de trabalho é todo aquele que resulta, no conceito aqui, né, atividade ali resultante do trabalho, cuja ocorrência é verificada durante a execução dessa atividade, seja no seu deslocamento para iniciar essa atividade, ou de fato trabalhando, né, a serviço da empresa, em viagem, por aí vai. Tá? Okay. Então, no conceito legal, tem sempre a ver com se machucar, né? Tem sempre a ver com lesão, tá? É o ponto de partida deles. Lesão imediata ou imediata, tá? Então, caracterização das lesões, a gente já viu isso anteriormente, tá? E aí a gente tem alguns exemplos de acidente aqui, ó. Incêndios, né? Cortes, né? Trabalhar em máquina ali sem o EPI ou sem proteção, cortes. Tem uma lesão aí de pancada, né? Pancada na cabeça. Então, aquele material que você pode ver desorganizado ou quedas pode gerar alguma pancada, algum machucado na cabeça, ok? As incapacidades podem ser permanentes ou temporárias, já falei. Queimaduras, tá? Com amputação, exemplo aí de incapacidade permanente, tá? Então, ó, objetos sendo projetados contra os olhos ou alguma parte do corpo. Então, ó, prego lá, sem proteção, sem o óculos lá, pum, né? Gerou ali uma lesão ali nos olhos, tá? A gente tem bastante. A questão também das doenças, né, que podem ser geradas ali, encaseadas por conta desses acidentes, tá? Da doença a gente já falou, né? Deixa eu chegar mais exemplos aqui de acidente.
aqui para os exemplos aqui. Então, sempre questões aí envolvendo, né, essas causas do acidente tem a ver com condições inseguras ou atos inseguros, que é o fator pessoal de segurança, tá? Condição insegura, nesse ambiente que a gente está vendo ali, que a gente vai ter que inspecionar dentro do nosso checklist, é o local de trabalho. É aquele galão de gasolina lá, é aquele óleo no chão, aquelas ferramentas, aquela falta de organização, aquele fio passando no meio da linha de produção, tá? É o trabalhador ali. Hã? Buraco também na linha de produção. Buraco, o extintor ali obstruído, tá? Já o ato inseguro tem a ver com os EPIs que aquelas pessoas não estão utilizando, tá? Deixar de usar o EPI que é fornecido é um ato inseguro, um fator pessoal, ok? Ato inseguro, ação ou omissão de que está contrariando, né, uma norma de segurança ali da empresa, ok? Definido por quem? Pela NBR 14280, tá? Ok. Atos inseguros, eles podem ser conscientes, ou seja, a pessoa sabe tudo que tem que fazer direitinho, ela sabe do perigo, ela sabe do risco, ela sabe que tem que usar o EPI, mas ela escolhe não usar. Aí eu não quero usar essa luva porque é desconfortável. Eu não quero usar esse capacete porque o meu chifre tá grande. Enfim, sei lá, alguma coisa da cabeça da pessoa lá. Ele escolheu não fazer, mesmo sabendo como fazer. E ele pode ser inconsciente, que é aquela pessoa que desconhece o procedimento de segurança e desconhece o perigo da atividade que está fazendo. E aí ela se expõe ao risco, tá ok? E por fim, pode ser o quê? Circunstancial. A pessoa até conhece o perigo, a pessoa até sabe o procedimento de segurança, mas alguma situação mais forte, né, adversa, levou ela a praticar a ação insegura. Exemplo, tentativa de salvar alguém que está numa situação perigosa e ao tentar salvar alguém se coloca em risco e se machuca também. Tentativa de evitar um prejuízo para a empresa. Né? A pessoa sabe tudo direitinho, está usando EPI e aí viu que vai cair uma máquina lá e tenta segurar a máquina e se acidenta. É uma circunstância ali que levou ela a se colocar em risco, tá? A cometer o ato inseguro, tá ok? Okay. Ou fazer alguma atividade ou alguma ação por pressão do chefe imediato, da chefia, né? Por exemplo, não tem treinamento de altura, mas aí o encarregado mandou subir lá no telhado. Não, mas deixa eu te falar um negócio. Não, mas eu quero que você suba lá e limpe lá o telhado. Mas, e aí, por medo de ser mandada embora, ela sobe lá, mesmo sem um treinamento de altura, sem o EPI, ela sobe lá e cai, tá? Então, é atos circunstanciais, né? Que por efeitos da situação ali, conscientemente as pessoas se colocam em risco ou não. Ou inconscientemente, né? Ok? Ok. Atos inseguros ocorrem quando a ação perigosa parte das pessoas, né? Nada vai mudar naqueles 3 exemplos lá. A diferença é que é o estado de consciência dessas pessoas, ou o motivo que levou ela a praticar a ação, tá? Tá consciente do que tem que fazer? Sim ou não? Não. Ou sim, não importa. O que importa é o motivo que levou ela a praticar a ação. Porque quis ou porque alguém mandou, por pressão, etc. Tá? Essa vai ser a questão circunstancial. Essa atitude e essa decisão mental de quem pratica a ação física de se colocar em risco, tá? Okay. Algumas das situações de atos inseguros vão se destacar, né, no todo ali. Embora a maior parte dos atos ali varie de empresa para empresa, de risco para risco, tá ok? Por exemplo, ficar junto a cargas suspensas, colocar a parte do corpo, né, em contato com um local perigoso, usar uma máquina sem estar autorizado, né? Então, sei lá, estou no mercado lá e o operador de empilhadeira saiu. Eu falo assim, não, isso aqui para adiantar, deixa eu colocar esse pallet ali. Aí eu vou lá operar a empilhadeira e me machuco, né? Ou cortar uma madeira numa serra circular sem ter o treinamento, sem ser carpinteiro, né? São alguns exemplos. Excesso de velocidade, etc, tá? Alguns dos vários exemplos aqui. Não usar proteção individual,
uso de roupa inadequada ou de acessório desnecessário durante o momento de trabalho, manipulação insegura de produtos, de ferramentas ou produtos químicos perigosos, transportar aí, ó lá na nossa checklist, transportar ou empilhar material de maneira insegura ou inadequada, fumar, ó lá o nosso checklist, fumar ou usar, né, chamas em locais indevidos, tá? Lembrando que nós temos duas situações. O camarada lá que está fumando lá naquele exemplo, ele está cometendo um ato inseguro, mas também tem uma condição insegura lá, que é aquele inflamável dentro do ambiente fechado. Inflamável não fica dentro de ambiente fechado, não fica dentro de galpão fechado e em linha de produção. Inflamável tem que ter o abrigo próprio dele, tá? Então, lá no exemplo do inflamável, é tanto um ato inseguro, que eu estou fumando perto do inflamável, quanto uma condição insegura daquele inflamável estar naquele ambiente sem ser o local correto. Tentativa de ganhar tempo, né? Ah, não, deixa eu atalhar aqui, passar pelo meio da linha de produção, que é mais rápido. Transportando aqui essas garrafas aqui, se eu cruzar a linha de produção é mais rápido aqui do que eu fazer o local correto, o caminho correto, né? Uma tentativa de ganhar tempo que se coloca, deixa a pessoa se colocando em uma situação de ato inseguro, tá? Brincadeiras no ambiente de trabalho, né? Todos os exemplos aí de atos inseguros, tá O ok? senhor E aqui os falou aí do exemplos. inflamável. Se eu colocar ele num lugar isolado, só que porém fechado, totalmente isolado. De acordo com a NR20, está irregular. Irregular. Ele tem que ficar em local aberto e arejado. De preferência separada do ambiente onde tem atividade laboral, da linha de produção, do canteiro de obras, de dentro do prédio, por aí vai. Entendi. Porque na iminência de acontecer alguma coisa e explodir, se tiver dentro do ambiente de trabalho, vai ser muito mais grave ali as consequências. Então, normalmente se faz um abrigo, tá? Então, para vocês lá no checklist, está irregular e aí a medida preventiva seria retirar do ambiente fechado aqueles galões de inflamável. Que eu estou falando que é um galão de combustível, mas pode ser tintas inflamáveis, né, um óleo lubrificante, alguma coisa do tipo. Aqui um exemplo aqui de ato seguro, ó. Para pintar aqui a fachada, limpar a fachada, o camarada subiu pela escada aqui, ó, sem usar um cinto. Então, exemplo de ato inseguro, tá? Aqui, ó, outro ato inseguro, ó. Ó o cinto de segurança dele aqui, ó. A linha de vida dele é esse camarada aqui, o seu Zé, né? E o cinto de segurança é essa corda que ele amarrou na cintura do camarada aqui. E aí ele vai lá limpar a janela. Ato inseguro. Pessoal, esse pessoal sabe que tem que ser usado ali o cinto, tem que ter a linha de vida, tinha que estar amarrado, por aí vai. Então é eles fazendo a gambiarrinha aqui para trabalhar, né? Ato inseguro. Outro exemplo aqui, ó, né? Faltou um pedaço da escada, a gente segura aqui a escada para você. Outro exemplo de ato inseguro. Nossa. Aquilo lá é confiante demais. Tudo esses atos seguros aqui, essas gambiarras, são atos inseguros, tá? Esse aqui também é confiante, tá? Não dá para confiar que o seu Zé aqui consegue sustentar o João ali de 90 quilos, não. Não dá para eu garantir que esse camarada não vai cair. Amarrou a corda ainda, nem é isso que tem que usar um cinto de segurança. Né? Sei lá, tá esquisito aqui. Eu não vejo diferença aqui nas duas situações, tá? Já a condição insegura, local de trabalho. Nós temos esses dois exemplos nessa inspeção, tá? Tanto o local quanto as ações ali são inseguras, tá? Tem exemplos para todo lado ali. Beleza? Beleza. Condição do ambiente, né, por meios que causem aí ou possam causar acidentes, né, de acordo com a NBR 14280. Condição insegura apresenta de diferentes formas, tá? Construções, instalações, né, localização de área seja insuficiente, piso fraco, irregular, escorregadio, né, trepidações, falta de limpeza nas instalações, falta de organização, instalação elétrica imprópria ou com defeito, falta de sinalização, de iluminação, piso escorregadio, buracos, saliência, falta de plataforma, escorregões, né, guarda-corpo, falha de projeto, né, todos exemplos aí, falta de iluminação, ventilação também.
Pode ser por uma condição de maquinário, localização imprópria, falta de proteção, parte vivas móveis, polias, engrenagens, né, ponto de agarramento que está exposto, tudo isso é uma condição insegura no que diz respeito ao ambiente de trabalho, mas na questão do maquinário. Proteção do trabalhador insuficiente, totalmente ausente, né? É uma condição insegura se eu não fornecer essa proteção, tá? Se ele escolher não usar, é um ato seguro. Se eu não forneço, é uma condição insegura. Falta de elaborar procedimentos e normas padrões ali para serem seguidas durante o trabalho, tá? São algumas causas apontadas aí como as principais na ocorrência dos acidentes de trabalho, tá? Na investigação, a gente vai definir se é uma condição insegura ou se é um ato inseguro, tá? A gente consegue parametrizar. Condições inseguras, olha aqui, ó. Caraca. Top demais, né? Em vez de usar um andaime, eu adaptei aqui essa escada para ela virar uma plataforma aqui, um andaime. Isso é uma condição insegura. Aí eu falo assim, Emerson, vai lá pintar a casa. Aí você fala, mas cadê o andaime? Não, eu adaptei lá, pode ir lá que tá tranquilo. Tá louco, vai cair. Tá? Outra condição insegura, olha aqui. Não vou botar ninguém para segurar a escada igual a gente viu ali anteriormente. Tenho uma ideia genial. Vou pegar 2 escadas e amarrar ela com corda. Tá? Condição insegura. Ok? Escada não pode ter essas emendas. Outra condição insegura, ó. Vou botar uns calços aqui no meu andaime, ó. Uma cadeira, 2 toquinhos ali, né? Um tijolo. E aí é uma condição insegura desse andaime, tá? Então, independe do fator pessoal, né? Essa condição insegura. Da ação do indivíduo. Ele só chega lá e se depara e, ó, trabalha desse jeito aí, pronto. Tá? Algumas situações já falei, né? Que vão levar os trabalhadores a praticar atos inseguros, né? Essas tentativas aí, né, de fazer o serviço, mesmo em condições péssimas. Ok? Ok. Desconhecimento de risco da função, também é outro. Desajustamento aí das condições de trabalho, né? Então, sei lá, tô lá, vou trabalhar no escritório e a cadeira tá com uma das pernas ali em falso, rachada, quebrada, né? Tudo condições inseguras, tá? Ok? Então, esse é os exemplos aí dessas situações aí inseguras, tá? Situações aí inseguras no que diz respeito aos fatores aí de segurança em relação a condições e atos inseguros. Para finalizar, ver aqui nosso último slide aqui do dia, a gente vai para percepção de risco, para não restar pedra sobre pedra aí nessa atividade de vocês ali, tá? A gente vai entender um pouquinho que eu vou ter que ter e praticar isso aí durante o meu checklist. Está fazendo uma simulação aqui e tal, mas no meu dia a dia como técnico de segurança, isso tem que estar na mente. Eu tenho que bater os olhos ali. O bom técnico de segurança, ele tem que ter essa percepção aflorada em si, né? Que isso dá para treinar, tá, gente? O professor que está falando de percepção de risco, gente. Olha só. Percepção de risco no ambiente de trabalho é a habilidade de você conseguir identificar as situações, né, e avaliar e responder às situações de riscos rapidamente, garantindo segurança dos trabalhadores, né? É fundamental essa percepção para você prevenir acidentes, promover um ambiente de trabalho seguro e fazer uma boa análise de risco, ok? Ó, nós estamos com um ambiente aqui, ó, do lado direito que vocês veem na imagem, está com o ambiente aqui, ó. E você chegando e se deparando com esse ambiente aqui, o que você nota aqui de risco? A poça de água, animais beleza. extintor obstruído. Extintor obstruído, o que mais? O animal peçonhento, a lâmpada lá solta nos fios. Tem uma aranha lá, teia de aranha, beleza. A lâmpada tá solta aqui com os fios de elétricos aparecendo, beleza. O que mais? O cara encostando na bebida quente, parece. Tomando em local impróprio. Ele tá ali tomando um café e que tá o quê? Tá com sono, né? Ergonomia da
pessoa azul lá, sentada, ela tá torta. Isso, sentada incorretamente, a pessoa aqui, né? Exatamente isso aí. Matou, fechou. É exatamente isso, gente. Essa percepção a gente tem que ter, tá? No detalhe, a gente tem que ter essa percepção aí. E às vezes é mínimo, ó. Claramente eu chego aqui, eu vejo que esse camarada aqui ele tá com sono, então ele talvez não dormiu bem e tal, né? A gente consegue observar várias coisas aqui. Beleza? Beleza. Fatores que influenciam na percepção de risco. Mais uma vez, vamos prestar atenção porque tem tudo a ver lá com o nosso checklist. Fatores que vão influenciar: layout, iluminação, organização do local de trabalho. Influenciam diretamente na percepção do risco e nos riscos e nessas condições inseguras também, na probabilidade de eu me machucar, de eu me acidentar. Tá? Então, é um dos fatores é o ambiente de trabalho. O outro, experiência pessoal. Na percepção eu estou falando, você perceber. Né? Então, a experiência pessoal, cada trabalhador, colaborador, né, tem uma maneira de perceber e reagir aos riscos, tá? Cultura organizacional. A cultura da empresa, o quanto ela valoriza a segurança do trabalho, adota práticas, né, boas práticas ali, vão impactar na percepção desses riscos. Eu, enquanto inspetor ali, ou fazendo a inspeção, fazendo o checklist, eu tenho que ter essa percepção de risco. Mas o trabalhador também, quando ele está trabalhando, ele também tem que ter essa percepção. Ele também tem que se ligar que, poxa, derrubei o martelo aqui no chão, ó. Se eu deixar, vai gerar risco ali para a próxima pessoa que estiver passando aqui. Então, essa percepção não é só de quem está preenchendo o checklist. O trabalhador também tem que ter. Tá? Para o dia a dia do trabalho dele, ele não se colocar, não praticar ações ou atos inseguros ali durante a jornada de trabalho dele. Tá? Então, isso vai depender da cultura organizacional e dos treinamentos. Ele foi treinado para a função, para NR10, 11, para a atividade que ele vai estar praticando, ele está com os treinamentos em dia? Foi falado isso no treinamento, tá? Então, essa percepção eu consigo desenvolver como? Treinamento específico, nas normas, nas NRs, né? O próprio treinamento, as aulas que a gente faz aí durante o curso, a vivência, né? Porque tem gente que é fera no setor. Não, professor, ó, setor têxtil lá, facção, costura, corte, isso aí eu me garanto que eu entendo tudo. Sei tudo onde é que tem perigo, onde é que não tem. Bacana. Aí você vai ver CETEC Segurança na linha de produção lá de alimentos lá da BRF. Mudou tudo o ambiente. Então já não sou mais o cara ali naquele ambiente. Já vou ter que treinar de novo, perceber, né, ganhar experiência e tal, tá? Então, treinamentos, realizar campanhas de sensibilização sobre a importância desses riscos, feedbacks, né, implementar aí um sistema que incentiva a comunicação entre os trabalhadores, entre a gestão, a segurança, etc., ajuda nessa percepção dos riscos. Beleza? Não é nem tanto passar o treinamento, o problema é a pessoa aprender e fazer. Porque muito está passando o treinamento, o cara tá lá vendo no WhatsApp, tá nem aí que você tá falando, assina Pois a é. lista. É por isso que quando a gente faz os treinamentos, a gente utiliza o quê? De provinhas, a gente faz os testes lá, né? Ó, vou fazer aqui uma avaliação de retenção para ver se o cara tem o mínimo que ele precisava absorver desse treinamento aqui, ele absorveu. É assim que a gente mede, né? É assim que a gente mede. Ou a gente que tá fazendo treinamento, se vê que o camarada tá distraidão, tá lá só no Instagram, lá no Badu, né? A gente pega e chama atenção ali na hora, bota para fazer de novo treinamento, né? Faz o treinamento, depois faz a inspeção, depois manda fazer reciclagem. A gente tem o nosso jeito aí que a gente tem que dar para poder conseguir ter ter um bom efeito esse nosso treinamento, essa nossa conscientização, tá? E aí a gente começa a entender o porquê dos treinamentos, né, em relação a normas específicas, o porquê que tem campanha de segurança mensal, o porquê que tem lá uma CIPAT da vida uma vez por ano. É tudo nesse intuito dessa conscientização. Tá bom? Okay. Outras situações aí que vão levar aí a você fazer um bom checklist, ter uma boa percepção. Ter um bom checklist definido. Padronização no checklist. Checklist deve proporcionar o quê? A identificação e mitigação desses riscos, tá? Então, manter o checklist atualizado faz toda a diferença também, tá? O checklist é uma ferramenta que a gente usa aí para fazer essas inspeções, tá? Ele traz confiabilidade, tá?
permite que o procedimento seja bem seguido, bem definido, né? Que eu não me distraia, que eu seja pontual no que eu quero observar, ok? Além de ser uma ferramenta legal, como eu já falei, essa ferramenta do checklist, né? Ele traz um registro de dados, né? Ele fornece um registro claro da inspeção, ele vai me trazer dados para eu sentar lá e avaliar, né? Aplicar o meu processo, o meu procedimento de melhoria contínua, que é algo que vocês vão ver mais para frente, né? E ele deve trazer os dados ali suficientes para que eu tenha a avaliação de tomar medidas, né, a fazer as ações para corrigir os itens identificados, tá? Então não é não é só achar o que está de errado, apontar e fazer um bom checklist, mas a partir daí dessa análise desses dados que eu coletei, fazer as ações, tomar as ações aí para corrigir as não conformidades, que a gente chama, né? Os desvios, ok? Combater de fato a base da pirâmide lá de Frank Bird, ok? Pô, vi um ato inseguro lá, vi as ferramentas todas organizadas. Cara, vou tomar ação de corrigir isso antes que alguém se acidente. Isso é estar trabalhando na forma preventiva lá, na base da pirâmide de Frank Bird, entendeu? Entendi. E criar o checklist eu já criei para vocês, né? Então já está meio caminho andado aí, né? Mas checklist eles devem ser claro, tá? É crucial que os checklists sejam claros, estejam sempre atualizados, sejam objetivos, né? De fácil entendimento e deve ser adotado por todos os trabalhadores envolvidos. Tem situações de checklist de inspeção que é o técnico que faz, que às vezes é o SERD como um todo que faz, que é uma terceirizada que eu contrato para me certificar numa ISO que faz. Às vezes é um fiscal do trabalho que vem fazer checklist. Ou eu coloco trabalhadores para fazer também o checklist. Então, por exemplo, lá na construção civil, eu tenho um checklist da betoneira. Então, lá, por exemplo, trabalhei na empresa lá, era definido o seguinte: o checklist de início de semana e de final de semana, eu que fazia. Então, eu fazia o primeiro checklist na segunda, entregava para o trabalhador, orientava ele, e fazia o último da sexta-feira. Terça, quarta e quinta, quem preenchia aquele checklist sobre a minha orientação, sobre o treinamento que ele tinha recebido da betoneira, era o operador da betoneira. Às vezes acontecia de eu chegar lá na sexta-feira e ele só preencheu o primeiro dia que estava comigo. E aí, catracada, né? Um nele lá, a gente chama a atenção, porque ali eu tenho que, de fato, atuar preventivamente. Não posso deixar ele se machucar. Então, por isso que a gente, às vezes, chama a atenção, né, desses pequenos desvios também, tá? Então, tem que estar atualizado, claro, objetivo, né, e ser adotado pela direção, pelo SET, por quem tem que fazer. Não adianta eu elaborar um baita no checklist, ele ficar salvo lá no computador, eu nunca tirar ele do papel e ir lá inspecionar no campo. Tá? Principalmente para quem vai ser profissional dessa área. Quem não vai trabalhar em escritório, em consultoria, vai fazer as duas atividades, né? Tanto documental quanto de campo, tá? Isso é importante. Beleza, pessoal? Então, benefícios, né? Acreditem na ferramenta. O benefício do checklist ele é importante na prevenção de acidente de trabalho. Ele traz uma maior conscientização, ele identifica mais rapidamente, né, os riscos, desvios ali, as não conformidades, tá? Ele tem uma eficiência muito legal. Ele é rastreável, então eu consigo pegar os históricos lá. Eu faço uma vez por semana, então eu vou pegando o histórico, eu consigo verificar em qual momento aconteceu, em qual momento tinha uma diferença ali, em que a situação piorou, em que a melhoria foi corrigida e por aí vai, ok? E ele traz um registro legal, ele serve de embasamento legal para eu me sustentar numa reclamação trabalhista, numa fiscalização do trabalho e por aí vai, tá? Ele se torna um documento. Por isso que eu falei, é importante datar, importante assinar, importante preencher corretamente. Hoje eu acho difícil uma empresa que não tem isso. Todas têm. Todas as empresas têm isso. Fato. Todas as empresas têm checklist hoje em dia, algum que seja lá tem. Tá? E aí tem de vários tipos, tá? Eu tenho checklist de equipamento, eu tenho checklist de procedimento de emergência, de produto químico, de controle, de inspeção, de entrada de produto, de inspeções mensais, de sistema de combate a incêndio, de extintores, tem checklist para tudo, tá, gente? Para tudo, tá? Periodicidade, né? E frequência que eu vou aplicar eles, e a guarda deles, o registro deles,
vai variar de acordo com as NRs e do que o SESMIT adotar como regra, tá? Então tem empresa aí que eu conheço aí que faz checklist de extintor mensal. Já outras fazem semanal. Né? Aí vai do zelo que eles têm, do apreço que eles têm em relação a esse item, da situação particular, né? Então tem empresa às vezes que faz mensal, por quê? Porque tem muito trabalhador e o trabalhador vai lá de sacanagem, rompe lá, criação de extintor, aí faz semanal, outras faz mensal. Vai depender da política de cada empresa, tá? De cada segment aí da empresa. Ok? Comunicação, resumindo, ó, comunicação clara, objetiva, envolver todo mundo ali que tá na atividade, e ele tem que ser reconhecido, ou seja, tem que acreditar nesse documento, tá? É premiar a identificação do risco através de checklist, é um incentivo que tem que ser feito, tá? Desafios aí em relação a essas inspeções, a esse checklist. Resistência à mudança. Tem colaborador que não quer fazer, não adota, não confia, acha chato, vê que hoje é o dia do checklist, aí é só no dia do checklist que ele trabalha direitinho, da inspeção, né? Por aí vai, tá? Coisa, né? Punição até o cara fazer. Exatamente aí. Então, a percepção, essa noção de perceber os riscos, ela é importante demais nesse preenchimento dessas análises de risco, dessas inspeções, desse checklist, tá? Isso traz uma eficácia adotada direitinho, essa ferramenta ela é muito eficaz dentro do ambiente de trabalho, tá? Às vezes ela é digital, às vezes ela é física. Hoje ainda é mais comum no papel, né? Mas tem empresa lá, tem uma Dupont da vida lá, que o checklist é um aplicativo no celular, né? E você sai preenchendo pelo celular lá, esses dados já sobem lá para a matriz, lá para o sistema de segurança lá, o engenheiro de segurança, o SEM já coleta, essas informações caminham ali mais rapidamente pela empresa, mas independente de a gente já estar no mundo digital ou não, ou tem empresa que adota o digital, mas a grande maioria ainda está no físico, que é isso que vocês vão preencher aí na SAP 1 de vocês aí, tá? Uhum. Então, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para falar do checklist e da atividade número 1, tá? Você quer entrar um pouquinho depois, Maria? É avaliar esses ambientes aqui, ó, e preencher as 2 folhas de resposta que tem lá, tá? Tem muita coisa errada, como eu falei aqui, tá? De extintor bloqueado, a óleo no chão, ou gambiarras aqui, né, para ligar ventilador, né? Gente fumando perto de combustível ou trabalhando no CPI, tem um prato cheio nesses ambientes aqui. Oi? Até a mulher com salto. Até a mulher com salto cruzando a linha de produção aqui. Fazendo um atalho, né? Tá bom? Então reconheçam aí as condições e os atos inseguros aqui presentes e preencham direitinho o checklist. Tranquilo? Tranquilo. É isso. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Ó, Maria, depois bate um papo com o Emerson aí, que ele estava falando lá da questão, acho que da sua nota, não sei. E ele vai te orientar lá, você vai ter que entrar em contato com a monitora para ver o seu histórico lá, como é que tava, tá bom? Tá bom. No mais, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus aí, né? Boa resto de semana para vocês aí. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, manda mensagem no chat, né? E aí, semana que vem eu tô ao vivo também para esclarecer essas dúvidas. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, Maria. Tchau, tchau, Emerson. Tchau. Valeu, meninos. Tchau, tchau.